Um. Boa tarde a todos e todas. Começando o nosso evento de hoje, que trata-se de uma exposição dialogada acerca do livro do professor Joseph Ponte Vidal, Áreas Metropolitanas, uma descrição a partir da complexidade sistêmica. Né? Temos um problema de áudio aqui? Sim. E para começar a nossa exposição, vou passar a palavra para o professor José Ponte Vidal e explicar brevemente seu currículo. O professor Vidal possui graduação e mestrado em Sociologia pela Universidade Bielefeld, na Alemanha, fez doutorado em Ciências Jurídicas, Econômicas e Sociais pela Universidade de Barcelona, na Espanha, tem pós-doutorado na Universidade Politécnica da Catalunha, é cátedra Unesco de Desenvolvimento Sustentável, professor adjunto pesquisador do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos e coordenador dos grupos de pesquisa Sigma e GOPCA. Grupo Sigma, Grupo de Pesquisa em Sistemas, Interdisciplinaridade e Gestão na Amazônia, e o Grupo GOPCA, que é o Grupo de Pesquisa em Governança, Organizações, Políticas Públicas e Contabilidade na Amazônia. Vou passar a palavra para o professor Vidal para que explique, em linhas gerais, o conteúdo do seu livro Áreas Metropolitanas. Professor. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar dialogando com o grupo GOPCA, com o grupo Sigma, com os representantes aqui presentes, com a Raquel, com Cleonildo, e agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui com esse diálogo. Sobre o livro. Primeiro, o livro aparece em castelhano ainda, deveria ser publicado em português este ano, mas o problema da pandemia aqui a nível mundial e aqui no Brasil, as editoras ficaram reticentes este ano em lançar novos títulos. É um problema não no Brasil, no mundo todo, na Europa também. Então, se está acumulando muita programação para o próximo ano. Isso indica que por que esse livro é ainda em castelhano e não em português. Sobre os motivos do livro. Bem, são vários. Primeiro, porque considero que as áreas metropolitanas são fundamentais estudar as dinâmicas, a estrutura, a emergência, as possibilidades de participação nas áreas metropolitanas neste momento. Mas, claro, estamos em um momento de pandemia, e essa pandemia chegou, esse vírus, para ficar, não vai sumir, está aqui, e eu considero que nas ciências políticas sociais, ciência política, contabilidade, administração, sociologia, etc., teremos, digamos, no plano conceitual, um antes e um depois. Isto é, um antes da pandemia e um depois da pandemia. Teremos conceitos, metodologias, textos de antes, porque antes teníamos o que se denominava a normalidade, isto é, situações que estavam programadas em uma continuidade lógica, racional, etc. Mas essa pandemia ha criado uma situação inédita, inesperada no mundo todo. E as áreas metropolitanas, as cidades, as áreas metropolitanas, estão no centro desse problema. Para mim, estão no centro desse debate, nessa problemática e do futuro de como a sociedade se desenvolverá no Brasil, na América Latina, na Europa, em outros lugares. Devemos de pensar que o século XXI, que devia ser o século das cidades, infelizmente não é o século das cidades, é o século da pandemia, por enquanto. As cidades deveriam ser protagonistas e todo demonstrou nessa pandemia que, por um lado, são protagonistas, mas por outro não. Quem tomou as decisões todas foram os governos centrais, os governos estaduais, basicamente os governos de cada país, e as cidades e áreas metropolitanas ficaram um pouco relegadas. Então, perderam, de certa forma, um protagonismo necessário neste século XXI. Isso já, para mim, é um problema de abordar. Por outro lado, também adquirem um novo papel as áreas metropolitanas, cidades. Há pronósticos
na sociologia, por exemplo, que estão já falando de que a cidadania abandonará em parte as grandes metrópoles. Pensem que há estudos já urbanísticos, arquitectônicos, que indicam que as cidades com muita aglomeração de pessoas estão propiciando mais a pandemia, de cidades mais extensas. Esses já são estudos realizados. Isso explicaria, em parte, porque cidades latinas, de Itália, Espanha, Portugal ou França, é uma variável, não a única, uma variável, tem mais pandemia que talvez cidades do norte da Europa ou cidades incluso de África ou de América Latina. E aqui em Brasil temos exemplo em São Paulo, Belo Horizonte, Rio, com altos índices de enfermidade, de doença, mientras outras cidades foram menos. Bem, é uma hipótese, é uma variável, mas tudo indica que como estão organizadas as cidades tem uma influência de uma forma ou outra com a extensão da pandemia. Pode ser. É uma hipótese, mas um indicador importante. Por outro lado, também há estudos que indicam que alguma população no futuro procura já sair desses centros urbanos e procurar as periferias para morar. Isso é uma tendência também mundial a partir desse lockdown, desses confinamentos radicais em muitas cidades. Há uma situação de classe média que está procurando, inclusive, já morar fora destes centros urbanos. Uma tendência também mundial. Bem, isso um pouco para enmarcar o tema. E outro aspecto também, o tema de áreas metropolitanas, porque constituem, as áreas ou regiões metropolitanas constituem as maiores conurbações urbanas do mundo e da América Latina. Devemos pensar que São Paulo está com aproximadamente 22 milhões de habitantes, a região metropolitana de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e na Europa, Madrid, Roma, Paris, Londres, são cidades, digamos, áreas metropolitanas muito extensas, muito complexas. Apenas aqui no Brasil temos, eu acho, umas 40 áreas metropolitanas. Bem, o problema que eu percebo aqui emergem diferentes perguntas. Que protagonismo têm essas áreas ou regiões metropolitanas, especificamente aqui no Brasil? Que possibilidades de participação têm essas áreas metropolitanas? Normalmente temos eleições para prefeito, mas ninguém sabe o orçamento, ninguém sabe quem governa, ninguém sabe como controlar essas áreas metropolitanas, que são entes políticos administrativos importantíssimos, com muitos milhões de habitantes. Então, tudo isto planteia perguntas conceituais e na administração pública, na ciência política, na sociologia, na contabilidade também, que devem ser analisadas e contestadas. Pensemos, por exemplo, que São Paulo ou Santa Catarina têm entre 39, 40 e 45 municípios nas regiões metropolitanas de São Paulo e Santa Catarina. Belém com 7 ou 8 cidades. Então, são entidades com um poder econômico importante, com decisões que não sabemos quem, como e de que maneira são tomadas as decisões de transparência, de accountability, de prestação de contas. Habitualmente é o prefeito. Mas por que o prefeito se o prefeito é de uma cidade? E o resto das cidades que formam parte dessa região metropolitana ou dessa área metropolitana, quem dirige a governança dessas áreas ou regiões metropolitanas? Então, isto são problemas que vejo que a ciência, tanto na arquitetura, urbanismo, administração pública, ciência política, devem ser analisadas, devem ser urgentemente analisadas. Sobre os marcos teóricos, há diferentes escolas. Uma das últimas escolas que ainda está imperante é a escola del denominado novo regionalismo. Isto é, entender a cidade, a área metropolitana, como uma região, com uma cultura própria, etc. Mas esse seria o análise denominado ecológico. Tem suas limitações. Eu considero, pessoalmente, o que esse livro aborda, desde uma perspectiva um pouco mais avançada, que essa ecologia urbana ainda tem seus limites,
porque a ecologia urbana baseia-se em sistemas simples, input-output, isto é, a cidade recebe insumos, matéria-prima, energia, população, e é a principal contaminadora, a região metropolitana, em resíduos tóxicos, em resíduos, em problemas de transporte, etc. Isto requer, ao meu entender, reconceitualizar de forma mais profunda, mais precisa, a problemática das áreas metropolitanas. E por isto estou procurando em la teoria de sistemas autorreferenciais. Esta teoria não resolve os problemas todos. Esta teoria não dá conta de todas as problemáticas das cidades, mas sim é um instrumento, uma teoria de partida para poder continuar. E quais seriam os principais conceitos que aporta essa teoria? O primeiro, a complexidade. Cuidado. O tema da complexidade, a maioria de políticos, cientistas políticos, incluso políticos, já falam de complexidade. Mas eles entendem complexidade como muitos problemas a resolver. Complexidade não significa muitas variáveis e muitos problemas. Significa partir de outra lógica de pensamento e de outra lógica conceitual. Se partimos das mesmas lógicas tradicionais, de que a cidade é um centro de luta de classes, para mim um pouco limitado, de que a cidade é a expressão do capitalismo, para mim limitado também esse ponto de vista. A cidade é mais que uma expressão do capitalismo, é muito mais. É um debate dialéctico ecológico, ambiental, de grupos de poder também, de grupos imobiliários, mas também de interações de pessoas, interações de movimentos sociais, interações de grupos de poder, formas diferentes de organizar o tráfico, o sistema de transporte, o sistema de saneamento, etc. Isto é, a cidade não é apenas um lugar de lutas, é muito mais complexo. Então, a teoria da complexidade, o conceito de complexidade, significa entender a cidade a partir de seus subsistemas funcionais: economia, direito, vivenda, ou escassez de vivenda, transporte, saneamento, segurança, saúde pública, etc., etc., etc. Há pessoas ou há cientistas que criticariam entender a cidade apenas sob a óptica de subsistemas funcionais. Pode ser, podemos aqui discutir sus prós e sus contras, mas o que eu pretendo com a teoria de sistemas é justamente integrar aos cidadãos não integrados na cidade. Isto é, que todos podem ter trabalho, que o cidadão pode ter uma assistência de saúde. Há muitos cidadãos nas áreas metropolitanas que estão desempregados, estão sem assistência de saúde de qualidade. Então, assumir esses sistemas, isto é, esses sistemas que realmente funcionam, significa que todo cidadão que mora em uma área metropolitana tenha possibilidade de uma boa assistência, uma boa defensoria pública, uma documentação. Há muitos cidadãos aqui no Brasil, na Amazônia, que não possuem a documentação básica de passaporte, etc., etc., que tenham possibilidades de uma educação pública de qualidade. E tudo isso é a capacidade dos sistemas de se abrir e de absorver essa população. Então, não equivale a afirmar que observar uma cidade a partir de sistemas autorreferenciais é fechado. Ao contrário, o que se pretende é que os excluídos possam ser incluídos dentro da região metropolitana, sejam incluídos nos direitos, nas obrigações, no trabalho, no dinheiro. Vocês sabem que ultimamente se publicou que 950.000 pessoas aqui no Pará sobrevivem com R$145 por mês. Esses são excluídos. O que se trata de incluí-los no mercado de trabalho, de incluí-los com salários dignos, de incluí-los na regulamentação laboral com salário mínimo ao menos. Então, tudo isto é o que aporta essa forma de entender, de descrever e de analisar as cidades a partir da complexidade. E aqui podemos discutir se falamos de sistemas, âmbitos, áreas, não há problema. O tema é compreender uma forma diferente de analisar e de observar
esse fenômeno tão complexo e que no futuro marcará os destinos em parte da humanidade, porque a maioria da humanidade mora no Brasil, sabemos, e na Amazônia também, em cidades e em regiões ou áreas metropolitanas. Bem, eu calculei 20 minutos, não quero ser, sou muito estricto com isto. Se vocês, como moderadores, consideram que devo me expandir mais 5 minutos, vocês definem, e se não, vocês já abrem o turno de palavras, de perguntas, de contestações, como vocês tenham pensado. Professor, fique à vontade, o senhor é o autor do livro, pode falar mais, se quiser falar mais 5 minutos, então, fique à vontade. o livro, há pouca, primeiro, aqui no Brasil, ainda há extremamente pouca bibliografia sobre as áreas metropolitanas. Há alguns estudos do Ministério das Cidades, do extinto Ministério das Cidades, alguns estudos, mas dada a importância do fenômeno das áreas metropolitanas, vivimos uma área metropolitana, Belém é uma área metropolitana, com problemas, vocês conhecem, de transporte, de resíduos, de canais que ninguém sabe o que fazer com esse problema dos canais. E são problemas que não podem ser resolvidos apenas em Belém. São problemas, inclusive, que têm impactos nos municípios próximos. Não podemos jogar o lixo fora de Belém e jogá-lo em Marituba. Isso é antiecológico, anti-humano, anti-todo. Não adianta jogar 200 ou 500 toneladas diárias de lixo fora de Belém, porque esse lixo existe. Estamos criando uma montanha aqui no Pará e isso deve ser resolvido não apenas em Belém. Não adianta colocar mais viaturas de polícia apenas no Belém. Deve ser pensado no plano de área metropolitana. O sistema hospitalar, nesse momento de pandemia, não adianta apenas pensar em Belém, devemos pensar em região metropolitana. E vocês sabem que em Santarém, como região metropolitana, tem esses problemas. Muitas pessoas procuram esses centros ou essas áreas de outras cidades menores para procurar atenção médica para o Covid. Então, o papel das áreas metropolitanas deve ser repensado, potencializado, analisado nos aspectos de planejamento, de gestão, de administração, de accountability, porque nós sabemos que orçamento têm, e têm orçamentos importantes nas regiões metropolitanas. Que sabemos os cidadãos de que se está programando, desenhando, planejando em uma região metropolitana. Sabemos escasso agora, porque estamos em tempo eleitoral, das propostas de los possíveis ou dos candidatos ou possíveis prefeitos, mas não sabemos o problema da região ou da área metropolitana de Belém. Que propostas têm eles para a área metropolitana de Belém? E, especialmente, em aspecto participativo. A cidadania deve controlar, deve saber, deve ter a capacidade de ter acesso à tomada de decisões, à transparência, a que investimentos, em que áreas, em que forma são determinados estes investimentos na área metropolitana. Um exemplo, o BRT. O BRT não é apenas em Belém. O BRT é um problema grave que se demora há 10 anos, e isso mostra muita ineficiência do poder público, extrema ineficiência do poder público, e que estão pagando os cidadãos, especialmente os trabalhadores, as pessoas que devem acudir diariamente ao trabalho com ônibus, e é um problema metropolitano, não é exclusivamente de Belém. E podemos citar, como já indiquei, segurança pública, saúde, a governança da saúde, podemos citar as escolas, educação, etc., meio ambiente. A cidade de Belém não está preparada para uma mudança do câmbio climático, nem colocar alguns carris de bicicleta mal planejados e mal estruturados não significa um diálogo interurbano, transurbano com a cidadania, de forma nenhuma. Se fez de uma forma totalmente secreta, inclusive o tema dos mercados, que também se está elaborando um plano para o mercado, de forma totalmente sem a participação cidadana. Isso deve ser repensado não na óptica já do município, sino da área metropolitana, porque quem compra aqui, quem trabalha em Belém, geralmente não mora em Belém, mora na área metropolitana. Igual sucede em São Paulo, em Rio, em Belo Horizonte, etc. A maioria dos operários moram nas áreas metropolitanas, não moram no centro da cidade.
E isto deve ser repensado no tema do transporte público, transporte privado, como potencializar transporte público e reduzir paulatinamente e radicalmente o privado. Todo isso são problemas e desafios. Além disto, as áreas metropolitanas são quase os principais contaminantes de cada país. O número de carros, número de empresas, número de indústrias, número de carros privados, todo isso é um problema não apenas da cidade, são problemas metropolitanos, da área metropolitana, da região metropolitana. Bem, agora sim. E, bueno, esse é o motivo por escrever esse livro, em uma perspectiva de sistemas autorreferenciais, mas também uma perspectiva aberta a sistemas autorreferenciais, uma perspectiva que pretende dialogar com o neoinstitucionalismo e com outras ópticas que estão emergindo nesses momentos para analisar, observar e planejar as cidades do futuro. É apenas isso. Perfeito, professor, muito obrigada. Acredito que o livro ele seja muito rico em informações, em conceitos, rico em exemplos empíricos e teóricos. Então, na minha contribuição hoje, eu pensei em abordar alguns aspectos teóricos que me chamaram a atenção, mais especificamente algumas distinções, né? Primeiro, vou me apresentar. Eu sou a Raquel Cerruel Mescani, tenho graduação em Ciências Contábeis na UFPA. Eu sou especialista em Administração e Orçamento Público pela FGV, mestre em Gestão Pública pelo PPGP do NAIA, sou auditora de controle externo no Tribunal de Contas do Estado do Pará, e atualmente estou cursando doutorado no PDTU, com a minha tese enfocando o planejamento urbano e a governança multinível na Amazônia, o que dialoga bastante com a questão metropolitana, né? Preparei uma apresentação, vou compartilhar aqui, ver se vai aparecer. Acho que já está aparecendo, né? Certo. Basicamente, para tratar de 4 distinções que eu achei interessante na leitura do livro. Foi a minha percepção acerca do texto, de diferenças fundamentais para poder estudar regiões metropolitanas que têm que ser compreendidas. A primeira, sobre espaço e tempo. Segundo, a complexidade das relações intergovernamentais. Distinções de escala, que o professor já mencionou, né, de tamanho das regiões metropolitanas. E distinções teóricas. Vou passar muito brevemente sobre essas distinções de espaço-tempo, que não se pode considerar a região metropolitana sem considerar contexto. Metrópole para a América do Norte, né, tem uma conceituação específica, metrópole para a Europa, diversas outras concepções. Na Ásia, da mesma forma. Aqui na América Latina, o que se vê é a transferência de responsabilidades para os níveis mais baixos dos governos, no nosso caso, os municípios, né, que se tornam os responsáveis por formular e aplicar as políticas públicas. No entanto, as relações intergovernamentais entre esses entes, né, no caso de uma região metropolitana, é que tem certas dificuldades na América Latina como um todo, não só no Brasil, né? É uma certa pulverização da gestão metropolitana. Então, a busca é uma relação entre conflito e consenso, né? E a busca pelo consenso político gera planos de desenvolvimento a longo prazo, planos estes que, né, dista muito do que é posto na prática, né? Justamente por essa falta de consenso, né? E da implementação de políticas públicas sem o necessário monitoramento e avaliação, o que leva, por consequência, a não ter os objetivos de desenvolvimento serem atingidos, né? Outro fator a ser considerado quando se trata de região metropolitana é a complexidade. Eu trouxe o exemplo brasileiro. No caso da Europa, você teria outra organização, Estados Unidos, outros países, né? No caso do Brasil, a gente tem as esferas, né? Federal, estadual e municipal, e tem o nível metropolitano, isso no plano vertical.
né? E horizontalmente, os municípios devem dialogar entre si, né? Então, existe uma estrutura, né? E como é que deve ser essa organização? De baixo para cima, de cima para baixo? Então, são cenários complexos que têm que ser analisados caso a caso, considerando os contextos locais específicos, né, e as relações complexas entre essas organizações, né, entre essas entidades da federação, que podem ser muito diferentes, dependendo de quem está no governo, né, de quem está na prefeitura, enfim. Outra distinção que deve ser levada em consideração é a distinção de escala, né? Eu trouxe alguns exemplos que estão no livro também, por exemplo, acho que no livro não está de Tóquio, mas Tóquio é a região metropolitana com maior população do mundo, tem 37 milhões de habitantes, 4 prefeituras, né? Um PIB, né, astronômico. Em comparação, nós temos Nova York, que tem 23 condados, é uma região metropolitana que atravessa 2 estados, 23 milhões de habitantes. São Paulo, agora já entrando no Brasil, 39 municípios, cerca de 21 milhões de habitantes, um PIB de quase 1 trilhão também. E tratar Tóquio, Nova York e São Paulo, certamente tem as suas diferenças de escala, né, de complexidade dos problemas. E temos também a região metropolitana de Belém, que nós temos 7 municípios, 2 milhões e meio de habitantes, um PIB de 42 bilhões, que também vai ser diferente de tratar região metropolitana de Santarém. Então, região metropolitana não é uniforme, então tem que ser levado em consideração sempre o contexto, a escala, a complexidade das relações, né, nos estudos que forem ser feitos a respeito. E as distinções teóricas, que o professor já comentou, né, que eu posso ter uma administração de uma prefeitura que segue uma linha teórica específica e que tem que dialogar com uma outra prefeitura que vai seguir um outro entendimento devido a uma visão político-sociológica distinta, e isso vai ter que dialogar de alguma forma. Entender governança metropolitana passa por esses diálogos entre as teorias. E o professor colocou esse quadro, está na página 181 do livro, tomei a liberdade de traduzir, e ressaltando justamente isso, que essas escolas elas coexistem, escolas teóricas de entendimento de como deve ser uma governança metropolitana, e o livro traz a sua contribuição, né, na teoria dos sistemas autorreferenciais, trazendo uma proposta de desenho observacional de governança metropolitana, que eu achei muito interessante, utilizando dessa teoria, né, que é de compreender uma área metropolitana como um sistema auto-organizado e complexo. Um sistema esse que possui um entorno externo, que dialoga com o global, né, que possui um entorno interno, que vai dialogar com a vizinhança, né, com os municípios circunvizinhos, que dialoga com o sistema do Estado, né, como entidade político-administrativa, com o sistema jurídico, o sistema econômico, os municípios que se auto-organizam entre si, né, e se complementam a depender do nível de organização de cada região metropolitana. Isso falando de um plano teórico. Na prática, nós temos limitações e possibilidades, né, em relação à implementação desses modelos, né? Mas pensando sempre nessa transversalidade, a multidimensionalidade das políticas, né, a serem aplicadas, e compreendendo sempre que as funções metropolitanas que vão ser compartilhadas, não é tudo no município que é compartilhado e que deve ser regido por um interesse comum. Interesse comum esse que deve ser dialogado. Então, deve existir alguma instância de consenso, né? Então, basicamente, para entender a região metropolitana, da minha leitura do livro, eu compreendi que 3 conceitos são fundamentais. O primeiro de complexidade, que em alguns momentos é falado complexidade desorganizada ou complexidade organizada, né? Que seria essa organização ou desorganização dos fenômenos, né?
que necessita, como o professor já disse, né, de outra lógica, né, essa lógica de pensamento circular, que para não enxergar apenas causa e efeito, mas pensar causa, efeito, causa. E lembrar também do paradoxo da complexidade. Sempre que eu crio uma estrutura para diminuir a complexidade, tentar gerir as relações, na verdade, eu aumento a complexidade do sistema, porque eu estou criando uma nova estrutura que deve dialogar, né? No caso, por exemplo, a criação dos conselhos metropolitanos, que ainda assim cumpre uma função de organizar essa complexidade das regiões metropolitanas. De contingência também penso ser um conceito importante para compreender metrópole, né? Que seria justamente a variedade de possibilidades na mesa, né? Aquilo que não é necessário nem possível, ou seja, aquilo que pode ser como é ou de outra forma, né? Alternativas, diversidade de possibilidades, então significa, se eu tenho várias alternativas, eu preciso fazer uma seleção, né? E como eu trato de várias entidades, vou precisar tratar também de uma certa dupla contingência, gestão de expectativas entre o que cada ente espera do outro naquela relação contígua. E a autorreferência, que é a capacidade, que seria um objetivo, né, de uma governança metropolitana sistêmica, dele criar e gerir as suas próprias estruturas, de ser um sistema autossuficiente. Foi o que chamou minha atenção da leitura do livro, e eu queria passar a palavra para o professor Vidal, caso queira fazer alguns comentários acerca desta minha visão, e em seguida passar para o Cleonildo, que vai trazer uma contribuição mais empírica, mais prática, acerca da região metropolitana de Belém, que é a sua área atual de estudo. Professor. Raquel, pois fez un excelente resumo do libro, muito bem trabalhado, e efectivamente, esos son os 3-4 conceitos fundamentais. La contingência, que significa contingência? Que as sociedades, tal e como entendemos nesse momento, ou entendíamos até agora, de valores fixos, de uma forma tradicional de participação apenas em partidos políticos, em entidades políticas, estamos em um mundo contingente. Isto significa de opções individuais, no âmbito religioso, sexual, étnico, cultural. Não existe uma cultura generalizada. Contingente significa um mundo de muitas possibilidades. Essas possibilidades podem ser para o melhor ou para o pior. E aqui está a responsabilidade de cada ser humano. Uma sociedade que tenda à individualidade não é necessariamente negativa. Significa que cada ser humano pode fazer sua opção ética, sexual, religiosa, política, mas sempre com uma responsabilidade final comum de manter uma série de valores para o desenvolvimento social, cultural e econômico, comunitário e ecológico. Estes elementos, mas a partir da sua responsabilidade individual. Também no tema de áreas metropolitanas, a autorreferência, esse conceito tão sistêmico. O que significa autorreferência ou autopoiese, como alguns especialistas definiriam? Significa a capacidade das áreas metropolitanas de dispor de mais autonomia frente aos níveis estatais, los diferentes, la governança multinível, federal, estadual, local, as regiões metropolitanas e os municípios devem dispor de mais autonomia, não apenas responsabilidade, sino autonomia para tomar decisões em um momento de pandemia, em um momento de lockdown, poder tomar suas próprias decisões, não esperar os governos federais. E aqui surgem os problemas da governança multinível, não apenas no Brasil. Cuidado, em todos os países federais aparecem com maior ou menor intensidade problemas da governança multinível, também na Alemanha e Suíça, países tipicamente federais. Então, isso deve ser repensado em profundidade, devem ser repensado a frame teórica constitucional de cada país para que esses aspectos em que as cidades, áreas metropolitanas, não participam ou participam pouco,
possam participar mais no futuro. É um elemento importantíssimo também. As áreas metropolitanas, eu falei de segurança, de saúde, mas também devemos falar de lazer, de consumo, de esporte. Habitualmente, os cidadãos que moram em uma área metropolitana se deslocam no centro da cidade para desfrutar de lazer, de consumo, etc, etc. Então, tudo isso deve ser planificado de maneira ecológica e sustentável. E o que significa ecológica e sustentável? Pensar em transporte público, intentar disminuir em lo possível o transporte privado. O planeta já não aguanta mais essa forma que temos de consumo, de despilfarro, de consumo irresponsável. E as áreas metropolitanas, já repeti, Belém produz cada dia, eu acho, 500 ou 400 toneladas de lixo. ¿Saben lo que significa 500 toneladas diárias? Multipliquen por 365 dias. Vocês viram as fotografias do lixão de Marituba, os lixões que estão aqui fora. Isso é um veneno, isso é uma bomba que um dia ou outro vai implodir, que já passaram problemas em termos de contaminação de águas, do ar, da vizinhança que está morando naqueles bairros, não aguenta mais morar dessa maneira. É um problema metropolitano urgente, não é um problema de Belém. É um problema que as cidades devem resolver urgentemente, como reciclar, como ajudar a reciclar, como impulsar a reciclagem. E isso não podem ser os municípios de maneira individual. São investimentos muito fortes, são investimentos de consenso entre muitos atores sociais, econômicos, públicos, privados, de cidadania, e decisões que devem ser tomadas. Que conceitos mais aparecem? Sistema, autorreferência. E repito, autorreferência significa a capacidade das áreas metropolitanas de tomar suas próprias decisões, de criar suas próprias estruturas políticas. E essas estruturas políticas com capacidade dinâmica de ser participativas, dinâmicas, abertas e não fechadas como habitualmente são nas áreas metropolitanas. Então, esse livro é um aporte basicamente teórico-conceitual, mas cuidado, precisamos teorias. Às vezes, incluso em palestras, pessoas afirmam, não, mas teorias abstratas são muito abstratas. Não podemos referir-nos a nada, a nenhum fenômeno, sem uma boa teoria. Uma boa teoria ajuda a esclarecer os fenômenos simples. Senão é pura improvisação, se não temos um bom marco teórico potente. E isso é um marco teórico potente. É abstracto. Perdão, sim, é abstracto, mas aqui está a tarefa dos pesquisadores, de nós outros, consultores, de transformar essa abstração em políticas públicas e ações concretas das prefeituras e tomada de decisões concretas. E essa tomada de decisão deve responder a decisões racionais e ecologicamente sustentáveis. Não podem ser decisões egoístas ou partidárias. Senão, não adiantamos, estamos adiando o problema para o futuro. As cidades, as áreas metropolitanas, já indiquei, são os máximos contaminadores, ou os grandes agentes contaminadores, com uns outputs impressionantes de produção de lixo, de carro, de consumo, etc, etc. E isso deve ser repensado, não apenas São Paulo, sino também na Amazônia. Na Amazônia estamos vivendo o dia a dia a mudança climática. E aqui é uma tarefa, esse livro pretende, desde uma perspectiva sistêmica. E por que sistêmica? Porque considero que as outras teorias não dão conta desses desafios, dessa complexidade, dessas demandas e essa entrada ao antropoceno, como alguns antropólogos ou cientistas definem, entrada ao antropoceno. Precisamos teorias sofisticadas para dar respostas sofisticadas a problemas complexos. Os problemas não são simples. Vocês viram na pandemia, estamos vendo a pandemia do Covid. O Covid chegou para ficar. Devemos conviver com ele, devemos pensar o sistema da governança sanitária no futuro. Não adianta criar um novo hospital e depois fechar esse hospital. Devemos repensar no futuro como deve ser pensada a gestão e a governança desse problema no futuro. E as áreas metropolitanas têm um papel fundamental. E, por último, a governança multinível. É um problema fundamental aqui no Brasil. Os municípios devem ter mais voz e voto nessa problemática da governança multinível.
devem ter mais protagonismo e mais capacidade de tomada de decisões para criar suas próprias estruturas, pois as prefeituras sempre estão mais perto do cidadão que o governo. Um governo federal ou um governo de qualquer país sempre está longe do cidadão. É o município, a prefeitura, quem conhece os problemas do cidadão. E cada vez, nessas últimas eleições aqui no Brasil, se está percebendo uma mudança de correlação de forças que deve ser repensada e deve ser orientada a aplicar uma sustentabilidade ecológica e humana nas áreas metropolitanas e nos municípios. Apenas isto. Perfeito, professor. Vou passar agora a palavra para o Cleonildo. Cleonildo, vou fazer uma breve apresentação. Cleonildo Lobato Naum é graduado em Administração pela UFPA, especializado em Gestão Pública pela Universidade Federal Rural da Amazônia, já foi secretário de Finanças do município de Abaetetuba e atualmente é servidor da UFPA, cursando mestrado no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento do Trópico Úmido, cuja dissertação foca a região metropolitana de Belém. Então, Cleonildo, por favor, lhe peço para nos iluminar com os achados, né, até agora da sua pesquisa, que com certeza vai contribuir muito para o nosso debate, em específico da região metropolitana de Belém. Queria primeiramente agradecer, né, o convite de participar. Para mim é uma honra estar participando do evento onde o professor Vidal participa, que é um professor que eu admiro muito, né, muito respeito. É uma referência, na verdade, a nível de Brasil, mundo e a nível da Amazônia. Né, a colega Raquel, que também tem toda uma pesquisa aí na área do planejamento governamental, tá? Então, eu preparei uma apresentação aqui, já vocês estão visualizando já? Consegue visualizar? Então, olha só, eu vou fazer, na verdade, um cruzamento tentar fazer, né, do livro do professor, com algumas considerações, que a gente vai ver que o livro ele é teórico, mas ele apresenta caminhos que ligam a teoria, na verdade, a essa análise que, na minha opinião, deve ser feita, né? Ele toca, por exemplo, tem uma questão que o conceito de complexidade, que já foi bastante falado aqui, né, pelo professor, pela Raquel, e a gente observa que essa complexidade ela apresenta inicia-se desde do início assim da criação das regiões metropolitanas no Brasil. Por exemplo, a primeira região metropolitana no Brasil foram criadas em 1973 pela Lei Complementar 14, né? E naquela época era o governo federal ainda que criava as regiões metropolitanas. E dentre essas regiões é a região metropolitana de Belém. Então a região metropolitana de Belém existe desde 1973. É muito importante a gente visualizar isso. Na época era composta apenas por Belém e Ananindeua. Depois veio a Constituição Federal, né, que mudou, a partir daí, a responsabilidade de criar regiões metropolitanas passou a ser o Estado, né, e aí, após isso, houve a alteração na Constituição do Estado do Pará, né, e a Lei 027/95, que criou a região metropolitana de Belém, desta feita com 5 municípios, né, que Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara. E depois, posteriormente, surgiu mais 2 leis complementares que acrescentaram aí a Santa Isabel e Castanhal. E hoje nós temos 7 municípios que fazem parte da região metropolitana. Depois disso, surgiu o Estatuto da Metrópole, que tem esse artigo que eu destaquei aí, que está em destaque, né? Então, o Estatuto da Metrópole, ele traz esse artigo que é bem interessante, porque ele diz o seguinte, que para que haja a criação de regiões metropolitanas no Brasil a partir de 2015, é necessário que a lei que cria regiões metropolitanas defina pelo menos, no mínimo, e aí tem essas questões, os municípios que integram a unidade territorial urbana, ou seja, é necessário definir quais os municípios que fazem parte da região metropolitana, né? E aí vocês já observem que só essa questão ela já é bastante complexa,
né? Porque, inclusive, existe um debate muito interessante que há um questionamento da participação de alguns municípios na região metropolitana de Belém, como é o caso de Castanhal, principalmente, e Santa Isabel, né? E então, a gente passando por aí, a gente vê o inciso 2º, né, que fala, é obrigado, nessa lei, então, que cria a região metropolitana, definir quais são as funções públicas de interesse comum que são compartilhadas entre esses municípios. Então, isso parece ser simples, mas não é muito complexo. Não por conta de ser difícil, é das inúmeras possibilidades que podem ocorrer, e todas elas são possíveis. Existe um estudo do governo do estado do Pará, promoveu um estudo em 2018, para tentar delimitar a região metropolitana e atender o que diz esse artigo. E eles criaram uma técnica para delimitar, e uma delas foi definir essas funções públicas de interesse comum, e foi muito interessante, porque lá a gente observa que as funções públicas de interesse comum não são comuns a todos os municípios. Eles são, na verdade, comuns por exemplo, um exemplo, claro, Belém, ele compartilha transporte com Ananindeua e Marituba, mas compartilha com Castanhal. Observe, nós estamos falando de transporte urbano, nós não estamos falando de transporte intermunicipal ou interestadual, nós estamos falando de transporte urbano, que seria a responsabilidade do município. Então, como é que isso, então, como é possível isso, então? Né? Como deve ser pensado? Existem inúmeras possibilidades. Então, você observa que nessa criação já das regiões metropolitanas, né, aí tem a questão da estrutura. Ó, devido a essa complexidade toda que a gente tem observado, que o sistema metropolitano comporta inúmeros subsistemas, né? E dentro desses subsistemas existem talvez outros sistemas, é muito complicado. Então, como definir uma estrutura de governo que possa tratar disso de forma adequada, né? E a gente está falando nisso a nível eu estou me referindo a uma lei que vem em vigor no Brasil, né? A gente está se detendo no Brasil. E eu estou citando o exemplo do município de Belém, né? Agora, o que fica mais complexo ainda, que dá é o parágrafo 2º, né, que fala, em resumo, ele diz o seguinte, que o que está aqui nessa lei não se aplica às regiões metropolitanas criadas antes do Estatuto da Metrópole, que é o caso de Belém. Aliás, é o caso de 90% das regiões metropolitanas do Brasil, né? Ou seja, o Estatuto da Metrópole, esse artigo aqui, ele não alcança a região metropolitana de Belém. E aí fica valendo o quê? Fica valendo a Lei 027/95, que criou a região metropolitana de Belém e que prevê a estrutura de um conselho metropolitano. Então, lá diz que deve ser um conselho, e lá diz como é que deve ser a estrutura desse conselho metropolitano, né? Porém, lá não define quais são as funções públicas de interesse comum que devem ser geridas. Então, isso aí é importante. Então, a gente a minha colocação não é para trazer solução, é para trazer dúvida. Então, como gerenciar, como resolver esse problema, né? Isso é uma questão. Então, aí, dentro dessa questão, existe outra questão também. O professor fala lá no livro, o professor Vidal fala no livro dele, sobre a questão da diferenciação, ou seja, para você conseguir reduzir a complexidade, você faz uma diferenciação do sistema, identificando o que é de fato o sistema e o que é do seu entorno. E aí vem algumas questões, por exemplo, região metropolitana. O que diferencia o objetivo da existência do município, do governo do estado e de uma governança metropolitana? Porque se a gente não diferenciar, eles não podem se sobrepor. E a gente vai observar o seguinte, que na Constituição Federal diz que, se a gente for olhar bem cuidadosamente, a região metropolitana ela não é um ente federativo, né? Tu vai observar que o município é um ente federativo, o governo do estado é um ente federativo, mas a região metropolitana não é, né? Ela não é. E, desta forma, então, tratar de região metropolitana de uma forma geográfica ou territorial há de se ter muita cautela, porque quando eu vejo muitas pessoas falar região metropolitana, mas o que é metropolitano, então?
O que é metropolitano? Né? Quando o governador do estado ele toma uma decisão, ele determina algo e ele denomina como metropolitano, é de fato metropolitano, não é estadual, não é uma decisão do governo do estado, né? Então, qual o objetivo da gestão de cada um ente, do municipal, estadual e da região metropolitana, que não é um ente? Né? Qual a estrutura que cada um deve ter para conseguir gerenciar essas questões? Então, quando eu vejo, por exemplo, a questão do lixo, foi bem interessante a questão do tratamento de resíduos sólidos. Implodiu aí na mídia a questão e quem a gente viu falar? Né? Quem a gente viu falar? A gente viu falar o prefeito de Belém, a gente viu falar o prefeito de Ananindeua, de Marituba, não se viu, talvez não tenha visto, alguém tenha visto, não sei, o governador falar, não vi, mas essas questões elas tinham que ser tratadas de forma individual. Mas foi Belém e Marituba, então isso foi uma decisão metropolitana ou são 7 municípios que são metropolitanos que deveriam tomar aquela decisão? Porque, segundo a Lei 027, deve ser o conselho. Então, e lá na lei diz que o presidente do conselho é o governador do estado. Então, quando o governador do estado atua como presidente do conselho metropolitano e quando ele atua como governador do estado? Né? Então, isso tem que ser bem debatido, bem definido, bem diferenciado, para que a gente possa desenhar um modelo de gestão que, de repente, seja mais adequado. E aí a gente vê que a teoria, né, ela, na verdade, aponta para uma direção, né, para um debate, pelo menos, para que a gente consiga vislumbrar alguma alternativa. A gente vai observar também que a 13.089, que é o Estatuto da Metrópole, né, e a lei complementar, elas dão alguma direção, porque surgem algumas perguntas no livro, né? Como funciona o sistema urbano metropolitano? Se a gente for observar o Estatuto da Metrópole, ele dá a pista de como é que mais ou menos deve ser isso, né? Mas a gente não vê isso ser aplicado na prática, né? E outra questão que coloca, só para justificar, viu, professor, eu tentei traduzir, mas eu não sou bom em castelhano e nem espanhol, então se tiver algum problema de tradução, o senhor pode corrigir, tá? Pode-se dizer que uma região metropolitana é, em si, uma forma de auto-organização, ou seja, para que ela seja considerada, para que ela tenha uma forma de organização, seria necessário ela ter uma estrutura e ela ter uma regulamentação para dizer como ela deve funcionar, né? Então, ela criaria uma autorreferência, uma identidade enquanto região metropolitana, e isso possibilitaria uma evolução, né? Então, como é que isso funciona? Qual é a lógica da tomada de decisão? Ou seja, quem é que toma a decisão dentro de uma região metropolitana? A decisão do prefeito municipal de Belém, que é a metrópole, é uma decisão metropolitana? A decisão do governador do estado, que dentro do território existem 2 regiões metropolitanas, como o professor já citou, Belém e Santarém. Existe mais uns processos que estão sendo debatidos aí para transformar Marabá, né? Mas efetivamente nós temos 2. Então, como é que, quer dizer, uma determinação do governo do estado é uma tomada de decisão metropolitana? Então, a pergunta que tem no livro, né? Quem governa uma região metropolitana? Como e quem toma as decisões, então, nessa região metropolitana? Então, a gente observa que a região metropolitana de Belém, embora ela tenha sido criada em 1973, quer dizer, não é nova, né? Não evoluiu muito, né? Continuamos, na verdade, da mesma forma como em 1973. Então, um sistema autorreferencial, como o professor já comentou, isso aí foi extraído da página 195, né? Achei bem interessante, porque, na verdade, aponta, né, para uma direção, para um debate que a gente possa utilizar para melhorar a questão de como fazer essa auto-organização. Então,
primeiro que tudo, para que um sistema metropolitano ele seja considerado autorreferencial e autopoético, ele tem que ter autonomia, né? Ele tem que ter autonomia. E o que é que existe hoje quanto a isso? A Lei 027, ela institui, ela criou o Conselho Metropolitano. Para quem não sabe, ele existe, tá, pessoal? Ele é criado por Lei Complementar 027/95. Quem quiser pode procurar lá no Google, encontra lá. Então, existe um Conselho Metropolitano. Só que na mesma lei diz que esse conselho deveria ser regulamentado, a campo de atuação dele. E a lei diz que seria em 60 dias, até hoje não foi. Né? Até hoje não foi regulamentado. Nós estamos falando de 1995, né? Então, até hoje não foi regulamentado, e a gente percebe os problemas da região metropolitana se avolumando, crescendo cada vez mais, ficando cada vez mais difícil de solução, e, né, a gente está estagnado. Então, essa questão da ausência de relação entre entrada e saída, ou seja, não tratar o sistema metropolitano como se fosse um sistema simples, né? E operar mediante fechamento operativo, que é, na verdade, o sistema autorreferencial, né? Quer dizer, ele funciona operativamente fechado. Por quê? Porque a partir do momento que você regula e diz quais são as competências dele, ele trabalha ali dentro daquele funcionamento. Então, mas ele é cognitivamente aberto, porque ele tem essa relação com o meio, ele recebe a comunicação do meio, e aí, dependendo de como essa comunicação é entendida, ela altera o funcionamento, e aí o sistema se adequa, né? Se evolui para continuar existindo, não é isso? Então, se a gente for observar, né, no livro, tem todas as condições para que a gente, ao ler, faça essas ligações teóricas com o que, na verdade, é necessário. Então, para mim, o livro, mais do que apontar um caminho teórico, ele aponta para caminhos de discussões que devem ocorrer a nível acadêmico, a nível de gestão mesmo, para encontrar uma solução melhor, entendeu? Para como é que funciona, como deve funcionar. Então, para que um sistema metropolitano possa existir, é necessário que o mesmo tenha autorreferência. E como definir por meio de funcionamento operativo, como é que funciona isso, né? Como é que funciona isso aí? Como é que deve ser, então, esse funcionamento, essa regulamentação do conselho, como é que ela deve ocorrer? Existem inúmeras possibilidades, tudo é possível, né? Tudo é possível, mas qual opção que será tomada? O que significa exatamente isso, então? Né? Então, para mim, o livro, né, Áreas Metropolitanas, ele aponta uma direção teórica, mas, ao mesmo tempo, ele possibilita que a gente faça essa reflexão, ligando a teoria ao que de fato ocorre. E se eu já estou pesquisando há 1 ano e meio alguma coisa, eu acho que em torno disso, né? A região metropolitana de Belém, e eu fico encantado, porque é uma teoria que me deu possibilidade de ter essa visão, coisa que outras teorias, eu confesso que geralmente trata da região metropolitana. Você encontra muito artigo falando da região metropolitana, mas fala muito da parte territorial, da análise territorial, geográfica, e não permite ter essa visão de que, na verdade, se você tratar territorial, você vai colocar em conflito município e região metropolitana, porque os municípios existem dentro da região metropolitana, tem prefeitura que gerencia esses municípios. Então, como você colocar uma governança metropolitana aqui em cima, que vai mandar no território, que é o mesmo território que é os municípios? Então, isso causa conflito. Então, discutindo desta forma, dificilmente nós vamos encontrar uma solução. Mas, a partir do momento que a gente procurar fazer a diferenciação entre o que é o sistema metropolitano e o que é o sistema de governança municipal e estadual, provavelmente isso vai apontar para determinadas soluções, principalmente para as soluções dos problemas metropolitanos
da região metropolitana de Belém, ok? Então, era isso que eu tinha. Queria agradecer a paciência de todos. E gostaria Obrigada. de ouvir o professor Vidal aí fazer as correções e os complementos. Claudildo, não preciso fazer nenhuma correção. Você fez uma excelente explanação do livro e da pesquisa que você está realizando sobre a área metropolitana de Belém. Não posso dizer nada, talvez apenas que o fechamento operativo de um sistema não significa um sistema fechado, cuidado. Significa cognitivamente aberto, mas ainda mais aqui, ainda mais. Significa, como afirmaria Wilke e outros pesquisadores, eu também, uma orientação contextual. Isto é, o sistema está não pensando em si mesmo apenas, pensando de uma forma egoísta, digamos, sino está orientado no contexto. E qual é esse contexto? O político, o econômico, o jurídico, o cultural. Isto é, todos se têm movimentos sociais, ação coletiva, uma cultura específica aqui no Pará, ou culturas específicas, se tem um sistema jurídico específico, concreto, um sistema está orientado ao seu meio. E isto significa que o meio, como causa, oferece impulso ao sistema, efeito. E vamos à lógica circular. E esse efeito tem novas causas, deve dar respostas ao meio. Isto é circular. Faço um input, o sistema responde. O sistema deve dar novamente essa circularidade de ofertar uma resposta. É não ficar apenas como sistemas basais. Sistema meio, eu recebo um input, o sistema dá uma resposta, acabou. Esses input ou output é muito simples. O sistema deve repensar esse input externo, operá-lo, tratá-lo, tomar decisões e estar orientado a esse input externo. Está orientado. Isto é, deve assumir essa demanda e ofertar uma resposta coerente com a demanda. Isso é a orientação contextual e isso é importante. É o sistema sempre produto do meio. O que trasladado ao sistema político poderia ser que os seres humanos somos também produto da história. As teorias humanistas, exclusivamente humanistas, dizem que o ser humano é o único, o ser humano determina a história. Sim, mas também somos produto do século XX. Produto de uma série de transição democrática no Brasil, de uma cultura, de uma forma de viver, de uma forma de lazer, de uma escola, de uns acontecimentos globais que nos marcaram nossa infância, nossa juventude e nosso trabalho atual. Então, também somos produto e produtores da história. Não apenas produtores, também, sino produto. Essa é a dialética, devemos esse equilíbrio, devemos pensar. Como Ortega y Gasset, eu e minhas circunstâncias. O filósofo espanhol Ortega y Gasset dizia, eu e as minhas circunstâncias. Isto é, eu sou eu, mas em um contexto de circunstâncias. Em um contexto político, ecológico, mundial de circunstâncias. Eu também sou produto dessas circunstâncias. E, se não, Cleonildo, eu acho excelente o que você está fazendo. Será uma boa dissertação. Pronto você será mestre. Muito pronto, poucas semanas. Poderia ser antes de Natal, mas se você quer, será depois de Natal. E bom, também você deverá publicar também sua dissertação em artigo e um livro e ofertar às prefeituras. Não ficar apenas reservado na biblioteca do NAIA, que é excelente, mas é limitada, é um pouco autorreferencial, senão trasladar o livro fora da biblioteca. Enfim, apenas isto. Obrigado, professor, pelas palavras. Perfeito, professor. Obrigada pelas colocações, Cleonildo, realmente brilhante, né? E eu gostaria, então, de passar agora para a sessão de perguntas. Nós temos algumas perguntas aqui no chat. E a Krishna, professora Krishna, do CJ, do NAIA, pergunta o seguinte:
em que aporta a teoria de sistemas para a compreensão das regiões metropolitanas. Ela também fez alguns comentários, né? Que a autorreferência enquanto autonomia das regiões metropolitanas, comentando a fala do Nildo, elogiando, do professor Vidal, na verdade, e disse que as dúvidas é como se gera o conhecimento, né? Então, elogiando a apresentação do Cleonildo, e em que aporta a teoria dos sistemas para a compreensão das regiões metropolitanas. Essa seria a dúvida. Professor Vidal? Bem, vou tentar responder. Saludo a professora Krishna, doutora, recém-doutora também, muito bom, parabenizo a ela. A ver, miren, habitualmente o enfoque das regiões metropolitanas, das áreas metropolitanas, dos municípios, foi realizado por arquitectos e urbanistas. Há aportações muito boas, excelentes, mas faltou aqui nas áreas metropolitanas um enfoque administrativo, que é o que aporta a teoria de sistemas nesse aspecto. Um enfoque mais político-administrativo. Também a ciência política fez aportes, mas muito limitados à tomada de decisões e aos atores. O que aporta a teoria de sistemas en las áreas metropolitanas, primero, es un enfoque que permite un diálogo con administradores, contáveis, historiadores, con otras áreas que sobrepasan la arquitectura y urbanismo, que geralmente aquí no Brasil fue bastante limitado al estudio del territorio, dos planos directores, etc. Y ese enfoque de sistemas oferece essa oportunidade de diálogo. Primeiro elemento. Segundo elemento, o enfoque de sistemas é basicamente um enfoque que permite a interdisciplinaridade. Isto é um enfoque... ¿Qué quiero decir con esto? Si colocamos un grupo, un arquitecto, un historiador y un administrador para tratar una área metropolitana, cada um fará seu aporte. Um historiador sobre como se constituyeron las leyes o las políticas. Un administrador, como se administra. E um arquitecto, como se organiza o território. Os três fazem boas aportações. Mas isto não significa um diálogo interdisciplinário, porque cada um dirá que sua área é a correta, cada um dirá que sua aportação é a correta, mas qual é o produto final? Pois que cada um fica satisfeito com o que ele fez, mas o fenômeno sigue igual. A teoria de sistemas é uma teoria que procura conceitos transversais. Justamente procura conceitos transversais, porque um cientista político procura sempre o conceito do poder. Um arquitecto procurará o conceito ou a noção de plano diretor. Tá, e como dialoga poder com plano diretor? Os dois são excelentes conceitos, mas qual é o diálogo comum que eles possuem? Mínimo. Mas o conceito de sistema, o âmbito, ou área, o conceito de alta complexidade, o conceito de meio, o conceito de autonomia, são conceitos que em todas as disciplinas são utilizados. Então, o que interessa é procurar conceitos transversais e cada disciplina ou cada profissional se sente cômodo à hora de dialogar com esses conceitos. Esse é o elemento, para mim, central da teoria de sistemas. Outro elemento, eu acho que a metrópole, ou uma área metropolitana, efectivamente é um lugar de lutas também. É um lugar que reflete, que é um reflexo das lutas entre as elites, os movimentos sociais, os operários. Mas não é apenas isto. Não podemos reduzir a observação de um fenômeno urbano ou um fenômeno metropolitano apenas às lutas. As metrópoles não é um lugar apenas de lutas urbanas. É um lugar de lutas, mas não é apenas um lugar de lutas. É um lugar de lazer, é um lugar de esporte, é um lugar de consumo, é um lugar de educação, onde ficam as universidades, se não nas metrópoles e nas áreas metropolitanas, onde ficam as escolas, ou as escolas superiores, as instituições de ensino superior, onde ficam os melhores hospitais. Então, uma área metropolitana é um lugar onde concentra a maioria de riqueza,
de debates, de confrontos, de conflitos, mas também de interesses, de possibilidades, de alternativas. E qual é uma disciplina, qual seria um marco teórico conceitual que permite esse diálogo transversal operativo? A teoria de sistemas permite. ¿Por quê? Porque a teoria de sistemas entende a metrópole, repito, não como um lugar antagónico de los que poseen los poseídos, sino un lugar de múltiples decisiones, con múltiples intereses y con múltiples conflictos y alternativas. Esa teoría permite ese enfoque. Entonces, eso no significa rejeitar que las metrópolis son un lugar de conflictos. Sí, son un lugar de conflictos, mas no apenas. Y la teoría del conflicto se limita apenas en ese aspecto. Entonces, dada la complexidad ambiental, ecológica, política, humana, social, de saúde, da pandemia, precisamos um marco teórico com capacidade e potência para dialogar com outros marcos e poder ofertar conceitos úteis para observar um fenômeno tão complexo como é uma região metropolitana, uma área metropolitana. Porque, repito, não intervêm apenas atores políticos em contradição, também aparece a cooperação dos atores. Quando queremos construir um parque ou um novo mercado, também os atores cooperam, ou uma nova universidade. Coopera o âmbito jurídico, o âmbito econômico, o âmbito político, o âmbito cidadão. Não todos os conflitos, não todo resultado de produtos na sociedade são resultado de conflito. São resultado também de consenso e cooperação. A cidade não é constantemente um lugar de lutas. É um lugar de alegria, é um lugar de cultura, é um lugar de música também, é um lugar de lazer. Podemos estar a favor ou não em contra dos shoppings, desses macrocentros, mas a gente vai lá pues, a se divertir, a relaxar, a consumir. Deve ser regulado, deve ser repensado esse modelo. Mas não podemos apenas destruir modelos. São realidades existentes e devemos dialogar com estas realidades. E transformar essas realidades de uma forma mais humana e sustentável. E a teoria de sistemas permite isto. Eu posso afirmar, não, um grande shopping deve ser fechado. Tá, isso é muito bonito, claro, é uma palavra de militância. E as 1000 pessoas que trabalham no shopping, que digo às 1000 famílias que estão trabalhando lá? Que fiquem desempregadas a partir de amanhã, porque eu sou o melhor ecologista e quero fechar o shopping. Eu devo pensar alternativas ecológicas, sustentáveis e laborais para essas 1000 famílias que trabalham no shopping. Eu posso dizer tranquilamente, vamos a fechar uma empresa contaminante. Claro que deve ser fechada, mas nas empresas trabalham trabalhadores, tem logística. Eu devo pensar com os sindicatos, com a própria empresa, com a prefeitura, o que fazer com essas famílias. Igual com um projeto arquitetônico. Eu posso transformar um bairro, mas essa transformação de bairro que é necessário deve ser a partir do diálogo. Deve ser a partir do diálogo de interesses, às vezes, contrapostos. Mas eu devo compreender esses interesses contrapostos. Eu não tenho a verdade absoluta para dizer, você está errado. Tá? Eu não sei se a outra pessoa está errada. Então, tudo isto deve ser repensado em profundidade, na lógica de tomada de decisões. As decisões dos governantes, dos prefeitos, são improvisadas, são copiadas de outros prefeitos, são copiadas ou são pensadas apenas para ganhar votos, são pensadas apenas para colocar mais vereadores do seu partido, ou são decisões pensadas para a cidade amazônica, neste caso, que vivimos na Amazônia, uma área sensível, uma área delicada, uma área ecologicamente muito sensível e necessária, e que é uma aposta de futuro. Então, essas decisões correspondem a todo um pensamento, a toda uma cultura. Cultura que pode ser política, religiosa, administrativa, mas tudo isto deve ser repensado. Então, a tomada de decisões é um elemento importante na teoria de sistemas. Não apenas quem toma decisões, sino como são tomadas as decisões. Eu analisei muitos planos diretores aqui no Pará, muitos. Analisei muitos planos de segurança e de governança da saúde. Sabem o que observei? A maioria são copiados um de outro.
Claro, você copia para que faça um trabalho novo se a prefeitura é mais ou menos similar, para que faça trabalho novo. Isso significa que uma lógica de pensar a cidade ecológica, sustentável, participa copiando de outro. E esse outro copiou de outro. E talvez copiou de uma cidade europeia. Então, depois criticamos o neocolonialismo. Devemos começar a pensar com lógicas amazônicas, com lógicas de sustentabilidade. E sustentabilidade significa pensar nas famílias que vivem, pensar em dar uma renda a essas famílias e pensar no futuro dessas famílias de uma forma coletiva. E pensar que a cidade não é um lugar onde cada um faz o que quer. Eu corto um árvore porque me molesta. Isso não pode seguir assim. Isso significa um egoísmo total. Vocês conhecem a tragédia dos comuns, de Elinor Ostrom. Isto é, se cada um sigue fazendo o que considera individualmente correto, acabaremos em tragédia. Então, isso deve ser repensado por os tomadores de decisões, por os vereadores, os prefeitos. Não adianta fazer promessas que depois são impossíveis de cumprir ou são absurdas. Devem ser pensadas de uma forma racional, uma forma que realmente podem ser implementadas coerentemente e entendendo a cidade como um todo. Então, a teoria de sistemas permite esses enfoques. Permite. Alguém pode pensar, mas a teoria de sistemas não fala do indivíduo. Sim. Todo deve ser leído com atenção. Quem lê a teoria de sistemas deve ler com atenção. A teoria de sistemas fala de sistemas de interação, que significa como os seres humanos interagimos um com o outro. Então, isso é importante, pensar a cidade no âmbito de saúde mental, de saúde coletiva, de saúde frente ao corona, de repensar a arquitetura e o urbanismo da cidade. E isto apenas um diálogo interdisciplinário. E a teoria de sistemas permite esse diálogo. Permite abrir canais de diálogo onde aparecem conceitos e noções transversais que cada área de conhecimento pode utilizar egoístamente para essa área depois. Esse seria o pensamento um pouco deste livro. Certo, obrigada, professor. Temos mais uma pergunta, a pergunta da Rebeca Castelo. Ela perguntou o seguinte: quais novas estruturas, aí entre parênteses, autorreferencialidade, podemos citar que a pandemia causou neste sistema das áreas metropolitanas e que foram benéficas para a sociedade no geral, que talvez uma pandemia nunca teríamos? E ela coloca entre parênteses de que a pergunta dela é no sentido de pensar oportunidades na crise. Então, que estruturas benéficas, né, surgiram em decorrência da pandemia no sistema de áreas metropolitanas? Bem, primeiro, sim, está no micrófono. Primeiro, também esqueci de citar anteriormente um elemento importante, a óptica feminina ou da mulher das cidades, e a óptica da juventude, especialmente a óptica das mulheres. Eu acho que as mulheres trabalham, vivem na cidade igual que os homens, e que a óptica da mulher é fundamental nesses momentos en la organização de uma cidade. Pensem que habitualmente a mulher faz a compra, se ocupa da escola das crianças, se ocupa de trabalhos que o homem menos realiza. O homem, por outros motivos, realiza em menos quantidade. Então, pensar as mulheres em temas de segurança pública, em temas de lazer, em temas de espaços de lazer, e as cidades têm esse problema. Em temas de iluminação, pues maior iluminação inibe violência contra as mulheres e contra as pessoas em geral. Todo isso deve ser repensado em profundidade com os tomadores de decisões. Não podem apenas procurar votos e acabou. E fazer 3 ou 4 obras, bem ou mal, ou como o BRT, que nunca terminou, que nunca serviu para quem realmente deve servir, para os operários. Então, todo isso deve ser repensado em profundidade, a segurança nas paradas de ônibus, de iluminação, etc. Pensando já na cidade na óptica da mulher. E na óptica dos jovens e das crianças, porque não temos espaços para as crianças nessa cidade. Em Belém não há espaços para as crianças. Não quero fazer agora programa eleitoreiro de decir os cachorros que não têm, isso é programa eleitoreiro. Mas as crianças ou os jovens também têm uma visão específica da cidade, de como a cidade deveria ser. E isso deve ser repensado no futuro.
¿Qué es lo que pueden aportar esas personas? Sobre la pregunta, Rebeca. Boa pergunta e bem complexa, Rebeca. Bem inteligente. Bem, primeiro, em uma perspectiva teórica, os sistemas aprendem. Os sistemas aprendem. Em uma perspectiva mais prática ou ética, toda crise é uma oportunidade para repensar. Eu acho que a humanidade está vivendo essa crise e devemos ver as partes positivas. Ficar em casa pensando, ficar em casa podemos estar mirando a TV, mirando bobagem, ou pensar no futuro nosso individual e coletivo, e dialogando com companheiros e amigos por plataformas. Então, essa crise, eu acho, uma oportunidade da humanidade para repensar o seu futuro. As perguntas e respostas, ou as perguntas que formulemos agora e as respostas que demos, impactarán nos próximos años en todo o planeta, seja Belém, seja Londres ou seja Moscou. As perguntas que formulemos, como as formulemos e como respondamos às perguntas, impactarán directamente no futuro da humanidade, nosso futuro. E na Amazônia é igual. Que ha aportado essa pandemia nas cidades? Eu acho muito. Primeiro, por exemplo, se está pensando se os lockdowns que vivimos foram os mais acertados. Já muitos prefeitos estão repensando se nessa segunda onda ou o que possa passar no futuro, devemos repensar outras formas mais sofisticadas, mais inteligentes de evitar a propagação de epidemias. Isso já está saindo vozes internacionais que devem ser pensados. Lockdown bem, mas como fazer de uma forma mais inteligente, simplesmente mais inteligente. Se fizemos um tipo de lockdown, algo hemos aprendido, algo aprendimos de los impactos da expansão da pandemia, dos impactos psíquicos nas pessoas, dos impactos econômicos. Pensemos também que as pessoas que tiveram o privilégio de poder ficar em casa han sido servidores públicos, a maioria. Os operários tiveram que ir a trabalhar com ônibuses repletos, com empresas ainda com pouca segurança, com transporte público deficitário e totalmente lotado. Isso devemos repensar. Isso não pode suceder em outro lockdown no futuro. Não pode ser que uma elite ou servidor público tenhamos esse privilégio e a maioria da população deve transportar-se em ônibuses sucateados, incluso em menos ônibuses, como na maioria das cidades, incluso europeias. Tinha menos ônibuses ainda. E os operários tinham que trabalhar, porque senão ficavam sem salário. Isso deve ser repensado no futuro, e muito bem repensado. Não estou nem a favor nem contra, digo apenas lições que devemos tomar, que os políticos devem tomar para futuras epidemias ou situações de lockdown ou a situação que seja. Que mais repensar? Pensar em la forma arquitetônica das cidades. Isso eu indiquei. Cidades muito conglomeradas, como são as cidades latinas, são as cidades que foram mais contaminadas na Europa. Cidades mais extensas, inclusive África, um continente com IDH baixo, tive menos pandemia. Por quê? Uma hipótese, exceto a Ciudad del Cabo, que é a cidade mais desenvolvida de Sudáfrica, no plano econômico, porque também a população vive de forma mais extensa. Isso é um elemento importante. São elementos importantes a pensar. Há que pensar esses elementos. Aqui no Brasil, é urgente repensar, não repensar, e mudar a situação das baixadas das periferias. É urgente. É insustentável que um país, que é a sétima potência econômica do mundo, que é um país que é o único da América Latina com uma vaga no sistema de segurança das Nações Unidas, ainda tenha um 20%, um 28% da população morando em favelas e periferias, ou baixadas. Isso deve ser urgentemente repensado. Repensado com ações. Não sei, dependerá se deve ser com investimentos do Estado, com parcerias público-privadas. Cuidado, quando digo parcerias público-privadas, significa controladas, sempre fiscalizadas pelo sector público, não privado.
repito, parceria público-privada no significa entregar espaços de poder a la empresa privada, sino que la empresa privada colabore con el sector público y el sector público controle, fiscalice y garantice la prestación del servicio. Esto es para mí parceria público-privada, no otra cosa. No es publicidad de empresas y colocar rótulos de empresas para hacer bonito. No, y algunas personas entienden de esa forma. Entonces, debe ser urgentemente repensado cómo están organizadas las metrópolis y las áreas urbanas do Brasil. Inclusive, ustedes miren que al principio de la pandemia ha habido momentos en que las clases medias y las élites ficaron más contaminadas por los elevadores de los predios. Entonces, debe ser repensado desde el elevador, desde cómo las porterías están organizadas en los predios, si los porteros tienen una seguridad realmente garantida, los servidores en los predios, y cómo las periferias urbanas se disponen de centros de atendimiento, de transporte digno, de transporte regular y moderno, y no son obligadas a trabajar mientras una élite de la población fica en casa. Todo eso debe ser profundamente, no profundamente pensado, deben ser tomadas decisiones urgentes, porque, repito, esa pandemia no va a asumir con la vacina. Ustedes saben que en Europa, por ejemplo, no quiero politizar, un 30% de la población no aceita las vacinas. Entonces, deberemos convivir con el riesgo de personas no vacinadas. Deberemos convivir con mutaciones del virus. Deberemos convivir con nuevos virus, porque los estamos creando. El modelo de desenvolvimiento crea esos virus. Desmatando la Amazonia, surgirán nuevos virus. Deberemos convivir con la mudanza climática. Esto significa que el nivel del mar está subiendo. Y la isla de Marajó, o sistema de Marajó, tiene una cuota de 1 o 2 metros sobre el nivel del mar. El archipiélago de Marajó sufrirá esos problemas. Las enchentes en Belén no es un problema apenas de drenaje de canales. Es lo que muchos prefeitos hicieron, drenar un poco más y está solucionado. El problema de Belén es repensar cómo la ciudad debería se transformar en una ciudad ecológica modelo. Cómo la empresa privada, porque la prefeitura sozinha no dará cuenta. Debemos ser realistas. Podemos exigir del poder público, mas el poder público no tiene esa capacidad ainda. Estamos en un momento de fuertes restricciones económicas y el próximo año las prefeituras, muchas lo para, son inadimplentes y no podemos esperar apenas del poder público. Deberemos dialogar con el sector privado y dialogar e iniciar parcerías. ¿Cómo garantir que esas parcerías cumplan con la ley y puedan ser exigidas, fiscalizadas, en caso de no cumplir, cómo pueden ser punidas? Eso es lo que, para mí, una parcería público-privada, y que no sucedan desastres como Amapá. Entonces, todo esto debe ser repensado de una forma con diálogo. Debe ser repensado con todas las fuerzas políticas, económicas, jurídicas, movimientos sociales. Debe ser repensado con otros paradigmas, con otros puntos de vista, porque la ciudad de Belén no aguanta más, porque cada año yo moro en la ciudad de Belén a 15 años. Cada año se repite el problema de las enchentes, cada año, es idéntico. Limpan un canal y aparece por otro. El problema no es limpar un canal, el problema es porque la gente joga residuos no canal, porque a prefeitura no tiene más orçamentos de vida, porque los técnicos da prefeitura não fazem um investimento em profundidade, porque a empresa privada não se compromete conjuntamente com a prefeitura. Todo isso requiere novas formas de pensar, de tomar as decisões, de pensar de uma forma que eu não possuo a verdade, mas de uma forma que deve ser implementado. De uma forma ou outra deve ser implementado. E em um contexto, porque claro, e de esto o mundo tem ideas, em um contexto de orçamentos restrictivos. Debemos pensar en su futuro. Porque pensar utopías, podemos pensar utopías, mas la realidad es otra. Después se convierte en utopías, esto es, en ideas que nunca pudieron ser realizadas y empieza la frustración. Entonces, yo acho que debe ser repensado esos enfoques y la toma de decisiones. La teoría de sistemas, los sistemas aprenden. Os sistemas têm capacidade autorreferencial
para criar novas estruturas de governança multinível, novas estruturas de tomada de decisão. Isso é o que pode aportar a teoria de sistemas. A teoria de sistemas surge a partir de um diálogo interdisciplinário da psicologia, da Gestalt, da cibernética, da hermenêutica, da fenomenologia, da teoria de sistemas. Isto é uma teoria que surge justamente do diálogo interdisciplinário. E essa teoria é, para mim, nesse momento, um instrumento válido que permite abrir esses novos horizontes. Perfeito, professor. Nós temos aqui as parabenizações das pessoas que estão assistindo. A Síria Cristiane da Rosa, parabéns, professor. Está sendo ótima exposição. Maria da Paz Saavedra, excelente resposta, professor José, perfeita, parabéns. A Krishna comenta aqui, realmente a ótica feminina é complexa, multinível, de ampla perspectiva, e por isso muito importante na gestão das cidades. Na mesma linha, os jovens e as crianças. Aí eu respondi a ela que, verdade, Krishna, as mulheres e a juventude têm ocupado cada vez mais espaços políticos nas metrópoles, e a expectativa é de que esse acesso seja ampliado para termos mais voz na arena pública. Aí parabenizam aqui, Krishna. Parabéns pela exposição Cleonildo Naum, Raquel Serruia e Joseph Vidal. Excelente o nível de exposição dialogada. E a Rebeca diz também, evento muito relevante, cheio de aprendizagem sobre as áreas metropolitanas de forma clara e bem embasada. Todos estão de parabéns. Eu só tenho a agradecer por vocês terem assistido, agradecer ao professor Vidal, né? Primeiro pela escrita do livro, né? Que trouxe toda essa reflexão, né? Que certamente nos traz muitas contribuições, né? Para as nossas respectivas teses e dissertações, para a nossa área de estudo. Agradecer ao Cleonildo pela brilhante exposição. Estou muito ansiosa por essa defesa. Devo dizer aqui que estou na expectativa de que eu já sei que vai ser uma excelente defesa pelo nível, né, da pesquisa, de como está ficando. E dizer também a todos, Francisco aqui, parabéns a todos, Francisco Gilvan. Que bom que vocês estão aqui conosco. Que o livro do professor Vidal, Áreas Metropolitanas, uma descrição a partir da complexidade sistêmica, está disponível para compra na Fox, na livraria da Fox, da Dr. Moraes. Então, quem tiver interesse em adquirir o livro, ele está lá, na versão impressa em castelhano, né? Não sei se o professor tem planos de traduzir o livro ao português, mas que a leitura, uma leitura muito interessante, que nos traz vários aportes teóricos e exemplos empíricos relevantes, e agradecer a participação de todos. Uma frase, última frase. Eu agradeço, vocês fizeram uma explanação excelente, Raquel e Cleonildo. Você também pronto será uma boa doutora, pronto. Talvez não fiz muito ênfase no tema das mulheres, mas mulheres observam a realidade de forma diferente dos homens. E é urgente que essa nova óptica seja introduzida na tomada de decisões urbana. Não podem ser apenas homens os que tomem decisões, sino a óptica da mulher em todos os aspectos de saúde individual, coletivo, de urbanismo, de arquitetura, de cultura, de lazer, de todos os âmbitos de consumo, nos mercados, da vida cotidiana, devem ser introduzidas urgentemente na visão urbana. Não apenas de uma perspectiva, digamos, militante do movimento social, sino uma perspectiva técnica de sustentabilidade, de repensar o futuro das cidades. Agradeço a todos os participantes, foi um prazer para mim, um honor ser presentado por vocês, Raquel e Cleonildo, e, animar a vocês que pronto serão mestres e doutores também, e vocês farão uma live ou lá no podcast ou como seja, sendo vocês já mestre e doutor pronto. Um saludo para todos os participantes. Obrigada. Obrigado também a todos. Foi um prazer imenso participar e estamos torcendo aí para o sucesso aí
doutora Raquel daqui a pouco, né? E agradecer por Solidal, por compartilhar o conhecimento, que é algo que é fantástico, né? Compartilhar o conhecimento é um ato de amor, né? Sei lá, muito, muito importante mesmo para a gente ter a possibilidade de ler livros como este, né, que a gente está debatendo nesse momento, e perceber que existe esse direcionamento, que existe, vamos dizer assim, uma luz lá no fim do túnel, né? Se a gente conseguir realmente fazer as devidas reflexões, de repente a gente consegue, de uma forma ou de outra, sem utopia, né? Mas a gente consegue evoluir o sistema para que ele funcione de uma forma cada vez mais adequada, vamos dizer assim. Uma observação. Tenho pensado traduzir livro português, editarlo aqui no Brasil, mas neste ano de pandemia, as editoras estão em um momento muito de incerteza e contingente, então não estão lançando novos títulos, então estão adiando tudo para o próximo ano, né? Mas no momento que esteja em português, já informarei vocês. Professor, não sei se temos tempo para uma última pergunta do Félix, talvez mais brevemente, para também não deixar de responder o nosso amigo. Ele pergunta o seguinte: a academia e a escola deveriam servir para a disseminação do conhecimento para a população metropolitana, para que ela se veja dentro da região. Contudo, como separar o discurso partidário do conhecimento dentro da academia? Acredito que seja uma pergunta importante. Sim, uma pergunta boa. Bem, aqui estamos de novo um pouco, na teoria, defende um pouco a teoria de sistemas. O sistema político faz o que deve fazer, discurso partidário, totalmente legítimo. Problema do sistema político administrativo. Mas o sistema ciência, eu não diria academia, sino sistema ciência, que dentro da ciência entra a academia, entram os hospitais, também se querer os médicos, etc., deve criar um conhecimento que debe ser disponibilizado para toda a sociedade. Para os políticos, sí, porque os políticos são os que tomam as decisões, mas também para a população. E por isso a academia publica em periódicos especialíssimos, extremamente orientados académicos, mas também publica para um público mais geral, para um público mais, digamos, para um operário que quer saber algo, também publica essas coisas na academia. Então, a academia cumpre o papel de criar conhecimento e o político tem o papel desse conhecimento criado, aplicá-lo com políticas públicas e com decisões sustentáveis. Então, para mim, sim que existe uma diferença. O problema é quando aparecem interferências entre os sistemas. Quando um sistema não está bem definido e começa ingerências do sistema econômico no político. Qual é o resultado? A corrupção. Quando começa a ingerência do sistema político no sistema ciência. Qual é o resultado? Uma gestão deficitária da pandemia. Quando aparecem essas ingerências é quando começam os problemas. Por isso defendo a autonomia dos sistemas. Autonomia não significa que cada sistema faz o que quer. Devem estar coordenados, mas autonomia para a tomada de decisões e com códigos claros. Isso é o que afirmaria. Em resumo, um político pode fazer só política, ou se alguns denominam politicagem ou política, porque são os tomadores de decisões. Mas o papel do sistema ciência é criar conhecimento para a sociedade. E a sociedade são os políticos, a cidadania, os juristas, os economistas, a cultura em geral e a população em geral. Eu diferencio dessa forma. Obrigada, professor. Nós estamos encerrando a nossa exposição. Gostaria de agradecer novamente a todos. E é isso. Muito obrigada. Um abraço e um saludo para todos. Até mais.